Como deve ser a comunicação nos primeiros encontros? Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real. E nesse vídeo de hoje estamos abrindo uma nova série que é comunicação. Nós vamos continuar um pouquinho a falar sobre o primeiro encontro e eu senti da gente falar sobre a comunicação, quanto ela é importante, principalmente nessa fase de que você está conhecendo, você está saindo e está naquele flerte lá, tudo muito bonito. Então vamos falar sobre a comunicação e a importância dela. Lembrando que a Vivi começou também uma nova série, que é justamente o flerte e a atração cristã. E se eu fosse você, eu corria lá para assistir também, claro, depois de assistir esse vídeo. E continuar aí com a gente. Antes de começarmos, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. A gente quer muito ouvir você, a gente quer ouvir suas experiências também. E se está sendo edificante para você, tá bom? Então, vamos começar essa série. Eu vou falar nesses vídeos a importância da comunicação. E a comunicação, ela tem que ser o quê? Efetiva. Ela tem que ser o emissor e o receptor, eles têm que captar a mesma mensagem, né? Então, eu que sou de área de humanas, né, formada em letras, eu sei bem como a comunicação ela tem ruídos, né? Então, uma comunicação eficaz, efetiva, ela não deve ter ruídos. Então, a mensagem ali que é passada é do emissor, ela deve ser a mesma que o receptor recebe. Então, uma aula aqui de língua portuguesa. Mas a questão é, no contexto de primeiros encontros, estou botando primeiros encontros, porque eu acredito que você vai sair mais de uma vez. Mas se você não saiu, tudo bem. Se ficou só no primeiro, ficou nesse aí, não tem problema. Mas se você for sair mais vezes, se você estiver conversando com ele, lembrando também que a gente tem uma série sobre conversante, vá lá assistir. E aí, o porquê que a comunicação ela é tão importante? E primeiro, né, antes de tudo, gostaria de deixar um versículo um versículo bíblico que está lá em Provérbios 18:13, que diz o seguinte: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Pelo menos na minha versão é responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Algumas versões falam insensatez. Por quê? Por que a comunicação é muito importante? Primeiro, sem ela não há relacionamento. A gente tem que aprender que a comunicação gera intimidade. Então, se não houver diálogo, se não houver conversa, não vai ter intimidade, não vai ter o relacionamento. Só que, antes de ser o que você vai falar, também a gente tem que pensar em como vai falar. Isso é muito importante, porque a comunicação não é apenas a mensagem, mas a forma como você transmite e também como você recebe. Então, lembrando que a Bíblia vai dizer, responder sem ouvir, sem antes ouvir, é tolice e vergonha. Então, a comunicação, lembrando, você fala e você ouve. Isso é o básico, né? O óbvio. Ai, Karine, você não tá falando nada demais. Mas para que você entenda que a comunicação, para ser efetiva, ela tem vários fatores, porque senão causa desentendimento ou má interpretação. E a gente não quer isso, não é mesmo? Então, nos primeiros encontros, falei num vídeo que a gente deve sim conversar. Eu falei que conversar é bom. Só que essa conversa, ela tem que ser a mais transparente possível. Então, nos primeiros encontros, é importante que você já diga, seja transparente, seja sincera, quais são as suas intenções. Por que você está saindo com essa pessoa? E é importante você também descobrir por que ela está saindo com você. É importante já deixar claro, já assim, quais são as suas intenções. Por quê? Porque a gente não quer entrar justamente numa defraudação, a gente não quer cair numa cilada de um ghosting, a gente não quer, enfim, cair numa ilusão de que, pelo menos da minha parte, vamos supor, a minha parte está acontecendo alguma coisa, mas da parte dele não tem nada.
Então, para a gente não cair nessas ciladas aí, nessas más interpretações também, é importante já deixar claro, converse, não tenha vergonha, pelo contrário, né, tenha coragem para dizer, olha, eu gosto de você, gostaria de sair mais vezes, e saber o que a pessoa acha também. Isso eu tô falando para os dois, não só para meninas quanto para meninos. É claro que a gente está sempre aqui falando, alertando, que a gente tem que ver a reciprocidade da pessoa, né? Se o cara tomou a iniciativa e você quer, então você vai lá e esqueci a palavra. Você vai lá e corresponde a ele. E aí é claro que as mulheres sempre vão correspondendo de acordo com o cara. Nunca dê mais do que ele dá pra você. Então, vamos lá. A comunicação, ela gera intimidade. Então, a comunicação, ela deve ser transparente e assertiva. Gente, isso é muito importante. Não fica guardando pra você. Até porque ninguém é adivinho. Ninguém consegue entrar na sua cabeça para descobrir o que você quer. Se você não falar o que quer, ninguém vai adivinhar. Pode ser que adivinhe, mas uma outra coisa. E isso é o que a gente não quer. A gente não quer esses enganos, né, essas ilusões. Então vamos lá. É importante a comunicação nos primeiros encontros, até porque por meio dela, pela forma como nós nos comunicamos, é que dá a impressão, dá aquelas primeiras impressões, sabe? Então, se você não conversar, a pessoa não vai ter uma impressão sobre você. Então, a maneira como você se comunica, não só como se comporta, diz muito sobre você. A construção da intimidade, como eu falei, a comunicação, ela gera intimidade. Então, você compartilha ali o que você pensa, quais são os seus valores, as suas histórias, as suas experiências, e nisso a pessoa vai sendo o quê? Né? Empático. Ou ela vai se colocando no seu lugar e ela vai dizendo, poxa, que legal, é pessoa bacana, enfim. Dependendo do que a pessoa falar, você já fica assim, acho que essa pessoa não regula muito bem não, estranho. Então, a partir da comunicação que você vai vendo como a pessoa pensa. E a Bíblia vai dizer que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a pessoa fala e o que ela fala diz muito sobre ela, o que está dentro dela. A comunicação, ela gera essa identificação de compatibilidade. A gente tem falado sobre isso, né? A gente deve ter valores compatíveis. Então, é por meio da comunicação que permite a gente avaliar se tem a compatibilidade, se os valores, enfim, se a forma como ela pensa é parecida com o seu. E a comunicação gera redução também de ansiedade. Então, quanto mais honesta e também mais natural possível, você não vai ficar ansiosa, você não vai ficar com medo. Ai, o que aquela pessoa vai pensar? Ai, sobre mim, ai, tô falando isso, que não sei o quê. Então, você fica mais natural possível e não fica tanto nervosa e tudo mais. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero ressaltar uma coisa. Seja transparente na sua comunicação. Já diga quais são as suas intenções. Pelo amor de Deus, porque ficar nesse, eu acho que, será que não sei o que. Gente, isso realmente gera uma ansiedade e a gente não quer cair nessas ilusões. Eu sei, eu tenho vergonha de falar, eu sou tímida, que não sei o que. Mas vou te falar, eu vi uma pesquisa, e eu não vou te dizer saber a fonte, mas vi uma matéria de que essa geração nova, né, essa geração millennials, acho que é mais o millennials do que geração Z, não sei. Eles, nos encontros, eles são mais transparentes, dizendo assim, olha, eu quero casar, eu tô aqui saindo para encontrar um pretendente, uma pretendente para casar, ter filhos e tudo mais. Então, já num primeiro encontro, a pessoa já diz logo de cara o que ela quer e o que ela não quer. A verdade é essa, porque parece que o tempo está passando, o tempo está correndo. É claro que a gente não está incentivando aqui a você correr contra o tempo, a você se apressar, não quero casar logo e pular etapas, não é isso.
A gente quer que você faça tudo bonitinho no seu tempo. Até porque nós, como acreditamos que tudo acontece no tempo de Deus, né? No tempo certo. Então, para evitar justamente perda de tempo, digamos assim, com a pessoa errada, a pessoa já logo diz de cara assim, ai, eu quero isso, isso e isso, não gosto disso, já é transparente logo no primeiro encontro. Então, que a sua comunicação ela seja efetiva, para evitar, pensa, se a gente tem conflitos familiares dentro de casa, por falta de comunicação, no trabalho, tem vários problemas, dor de cabeça por falta de comunicação, imagina num relacionamento. Relacionamento amoroso que ainda mais a gente ainda deve ter mais cuidado aí. Então pensa bem, como é que você, vou fazer uma pergunta para você, como é que você tem se comunicado? Você tem sido transparente ou você está escondendo? Porque a gente também não quer ficar de joguinho, sabe? A gente não quer ficar, ai, eu não sei se eu gosto dele, ai, mas eu quero continuar vendo ele, tudo bem. Mas não vai iludindo o rapaz achando que, ai, ela gosta de mim e tal. Então, e você não está sendo clara nos seus sentimentos. Você não está sendo clara nas suas intenções. A gente não quer isso, a gente não quer joguinho, a gente não quer imaturidade. Pelo contrário, a gente quer ser mais assertiva ainda. Então, mulherada, pelo amor de Deus, seja transparente. Ai, não entendi o que ele quis dizer. Pergunta. Não deixa dupla interpretação. Não dê essa margem de achar, ai, pegar uma brecha e achar que é aquilo. O que você pode fazer? Pergunta. Se ele não está deixando claro os sentimentos deles ou as intenções dele, pergunta. Você mesma pergunta. Eu já passei por essa experiência, já perguntei uma vez quais eram as intenções, porque pra mim a impressão é de que ia rolar alguma coisa e o cara falou, não tem nada, é só amizade. Imagina se eu tivesse deixando mais tempo acreditando que, eu acho que vai acontecer alguma coisa, sendo que da parte dele não ia acontecer. E se eu não tivesse perguntado, eu estaria perdendo mais tempo ainda nessa ilusão. Então, a gente não quer que você caia nisso. Se você estiver confusa com ele, pergunta logo. Agora, se você, realmente eu não quero enrolação, então diga, olha, eu quero sair, né? Estou interessada, pretendo me casar, enfim. Seja transparente e busque essa transparência no cara também. Isso é muito importante. Agora, se o cara estiver também escondendo o jogo, aí é uma bandeira vermelha. Porque se o cara, aí eu vou falar com você, mulherada, escuta bem. Se o cara de fato estiver interessado em você, ele vai dizer de todas as maneiras. Sim. Ele pode não usar palavras, mas as suas atitudes vão dizer que ele está interessado em você. Porque o homem, quando ele gosta de uma mulher, ele é territorialista. Ele não vai deixar que você fique ali de bobeira para o outro cara. Não, ele vai querer, vai querer você para ele mesmo. Agora, se ele tiver uma enrolação, se ele sumir, der um golfe e tal, ele não está interessado, então pula fora, sai dessa. Mas se ele estiver ali comunicando com você, mandando mensagem, vai prestando atenção se ele está sendo transparente. E você seja também transparente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na minha colinha para falar. Acredito que não. Eu vou falando mais algumas coisinhas ao longo dos vídeos. Então, seja clara, objetiva, transparente e preste atenção na maneira como você fala, não só o que fala, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!